Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta terça-feira. Vamos falar sobre Botafogo agora aqui no canal do TF, já tivemos 2 vídeos anteriores a este. Você pode assistir na hora que você quiser, sempre com informações importantes sobre a nossa estrela solitária de General Severiano. O Glorioso treinou no Espaço Lunier, o time segue trabalhando em busca do melhor entrosamento possível e de que as falhas diminuam e que a gente finalmente consiga o primeiro êxito na quinta-feira contra a equipe do Atlético Goianiense, que terá alguns desfalques pelas expulsões que aconteceram no jogo contra o Flamengo. Inclusive, o técnico Jair Ventura não estará à beira de campo, né? Ele, claro, virá para o Rio de Janeiro, mas não poderá ir ao estádio Newton Santos por causa da sua expulsão, da expulsão polêmica que aconteceu em relação ao técnico na partida contra a equipe da Gávea. Eu acho que foi praticamente unânime, ou quase que unânime, que o lance que gerou o gol da vitória do Flamengo, a expulsão, principalmente a expulsão do Maguinho, foi injusta, né? O lateral direito da equipe do Atlético Goianiense. O pênalti é contestável, você já viu vários lances como esse, com o jogador sobe com o braço aberto, às vezes pega o juiz da falta, e como foi dentro da área, era algo que, se o pênalti fosse marcado, ok, eu não daria, mas se fosse marcado o pênalti, você poderia até mesmo contestar. Mas a expulsão foi algo assim que chamou a atenção, e o comandante dessa peleja foi, inclusive, como nós trouxemos dentro do Almoço com o TF, suspenso pela CBF, não vai poder apitar as próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Mas o que chamou a atenção, e a gente tem que colocar isso aqui no canal, porque muitos amigos que veem aqui os nossos vídeos, que tomam por base o que é falado por comentaristas de arbitragens, eu vou colocar trechos das falas do PC Oliveira, que hoje é o único membro da central do apito que existe ali no Grupo Globo. Ele participa de diversos programas, e eu vou colocar aqui as falas deste profissional em relação a 3 lances. 2 na mesma partida. A gente até falou sobre isso aqui na live pós-jogo de domingo. Quem acompanhou essa live aqui no canal viu o que eu falei. Eu até comparei o lance, né, ao do Bruno Henrique contra o Flamengo. Eu vi muitos senhores, nada a ver, um lance com outro, são lances diferentes, vi aqui muita gente falando sobre isso. Porém, o PC Oliveira, ele analisou as cotoveladas que o Bruno Henrique deu ano passado no Campeonato Brasileiro, ano passado, né, ali no Seleção Sport TV, programa apresentado pelo André Rizek, e no mesmo Seleção Sport TV fez a análise da cotovelada do Maguinho no Bruno Henrique. Lances que você poderia ter ali até uma leve semelhança, principalmente do JP Galvão. Foi bem semelhante. E ouçam o que ele falou. Eu não vou colocar as imagens por causa dos direitos de TV, mas eu coloquei aqui os prints da tela para vocês poderem ver os lances. Essa imagem tá no Fogão Net. O vídeo foi feito pelo Elton Dutra, tá lá na rede social X, esse vídeo, se vocês quiserem ver. O Zé Fogareiro também compartilhou no seu perfil também lá no Instagram. Quem quiser ver o vídeo normal. E eu coloquei os prints aqui e as falas, que as falas já mostram. Não dá pra confiar na central do amigo, não dá pra confiar no que esses caras falam, porque cada jogo, cada momento eles têm uma noção. Eles não podem contestar nunca uma arbitragem, esses profissionais da central do apito, porque eles são incoerentes também, assim como os árbitros são. No meu ponto de vista, não tem como você colocar o que é falado por eles como a última palavra. Eu nunca tomo por base o que eles falam. Só quando, por exemplo, 10 estão falando a mesma coisa. Aí você, realmente são 10 falando, mas não. O PC Oliveira sempre foi um árbitro ruim, como comentarista também um comentarista muito ruim. Ouçam aí as falas desse profissional. No Cuesta, né, nessa disputa com o Cuesta, e para mim, assim, o que diferencia essa ação do Bruno Henrique, até foi muito questionado ontem, em relação à ação do Jair, que foi expulso. O Bruno Henrique, ele sobe para cabecear, ele tá com esse braço aberto e atinge o Cuesta. Não tem aquele movimento de gatilho, não é uma conduta violenta para poder atingir o adversário. E nessa jogada aqui, que também pediram o segundo cartão, o Bruno Henrique está de costas, está subindo para cabecear, está com um movimento ali normal para matar, e é o JP Galvão que vem
ao encontro dele e bate no rosto dele. Então, portanto, eu acho que as decisões foram corretas. Não vejo conduta violenta, agressão do Bruno Henrique aí. É o uso indevido do braço, com o braço aberto, amarelo bem aplicado. E na segunda disputa, ele tá de costas, subindo para poder dominar a bola. E vem o JP Galvão e acaba cabeceando, acertando o braço dele. Mas o movimento dele, só nem percebe a chegada do... A orientação já está em vigor há anos, né? E na orientação é exatamente para a marcação de falta. E a questão do gatilho, não teve o movimento do gatilho. O gatilho é um dos elementos para a avaliação do impacto, né? Uma referência que o VAR muitas vezes vai buscar na cabine para analisar o impacto. Mas se não tem o gatilho, você tem que analisar a intensidade da ação. E como o Maguinho ele não está aqui ao lado do Bruno Henrique subindo e tocando no adversário, ele se desloca e sobe, isso acaba ampliando a questão da intensidade. Então é um contato que é no rosto com a intensidade alta e eu concordo com a decisão. Pênalti e cartão vermelho. Comentem aqui o que vocês acharam, se realmente os lances são diferentes, não tinha nada a ver, ele tá certo nas suas argumentações ou não, que realmente ele é incoerente em suas falas. Comentem aqui embaixo, também deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. E por falar em arbitragem, a CBF escalou Arthur Gomes Rabelo, da Federação de Futebol do Espírito Santo, para apitar a partida entre Botafogo e Juventude no próximo domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E por que eu falei de Paulo César Oliveira? Quem vai apitar o nosso jogo contra a equipe do Atlético Goianiense no estádio Newton Santos é Luiz Flávio Oliveira, irmão de Paulo César Oliveira. E nós tivemos vários problemas com o Luiz Flávio apitando as nossas pelejas. O árbitro da partida de domingo contra o Juventude, ele tem 32 anos e só apitou 2 jogos de Série A de Campeonato Brasileiro. Em agosto de 2023, 4-0 para o Bahia no Red Bull Bragantino. E também no mês de agosto, o Atlético Paranaense vencendo a equipe do Cuiabá por 2-0. É um jovem árbitro, espero que esteja motivado pra caramba. Isso pode ser encarado como algo negativo ou algo positivo, né? A inexperiência conta, porém a motivação desse profissional de querer aproveitar a chance da vida em um jogo de um time grande, com bastante audiência, para fazer uma partida exemplar e a partir daí ser escalado em outras partidas, pode ser algo bastante positivo. Então vamos torcer que o jovem árbitro, o Arthur Gomes, faça uma grande partida domingo e que na quinta-feira o Luiz Flávio Oliveira não seja tão incoerente como seu irmão é em suas análises. Fico sempre com o pé atrás com alguns árbitros e Luiz Flávio Oliveira da Federação Paulista é um daqueles que eu não consigo engolir. Assim como eu não gosto do Rafael Claus, que é outro árbitro que é uma marra do caramba. O que foi punido na partida entre Vasco e Grêmio, o Flávio Rodrigues, é outro mascaradaço. Temos que falar de arbitragens, porque elas direcionam muitas partidas no Campeonato Brasileiro. Meu amigo Felipão, que é botafoguense fanático, adoro o Felipão, ele falou uma coisa sobre a expulsão do Alexander Barbosa no último domingo. Eu expulsaria o Alexander Barbosa? Sim, eu acho que foi uma entrada violenta para ser expulso. Mas nós tivemos vários lances semelhantes, inclusive no Botafogo e Flamengo ano passado, quando o Thiago Maia pega o de Plácido e não é expulso. Uma entrada muito mais violenta e naquele lance você não teve a expulsão. Repito, expulsaria. Eu acho que a expulsão foi justa pela entrada que foi desnecessária do Barbosa. Mas como eu falo, aqui no futebol brasileiro o critério de arbitragem não existe. O critério é você não ter critério. Tamo juntos. Beijos, tchau, tchau. Fui, fiquei com Deus, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. E até 5 da manhã com o nosso giro de notícias. Valeu e fui.